Então, nessa segunda parte, a gente vai focar no código. E a observação mais importante eu já tinha feito lá durante a passagem dos slides. Eu não recomendo de forma alguma que vocês tentem implementar a árvore vermelho e preto utilizando recursão. Esqueça essa ideia de recursão. Certo? Então, para esquecer a ideia de recursão, a gente vai precisar desse ponteirozinho aqui. A gente vai precisar também de um ponteiro para o pai. Isso aí vai ter implicação tanto no inserir, remover, quanto em todas as rotações. Porque quando a gente precisava fazer uma rotação, a gente atualizava o ponteiro esquerdo ou direito do elemento que passasse a ser o pai. Agora a gente tem que atualizar o ponteiro que está descendo e tem que atualizar o ponteiro que está subindo. Certo? Outro detalhe aqui é a forma de representar as cores. Então a gente tem aqui a cor vermelho, a cor preto, a cor duplo preto, que só vai acontecer no remover, e é algo temporário, não é algo que vai ficar lá na árvore, ela só vai ser utilizada para auxiliar nas correções, durante as correções. Então, durante o tempo que está fazendo algum dos casos das correções lá do remover, vai aparecer o duplo preto e depois esse duplo preto vai sumir, após o término das correções. Mas, de qualquer forma, a cor vai ficar aqui na definição das constantes. Certo? As das árvores e a cor intermediária. No mais, não tem... Opa, acabei apagando. Não tem muita coisa aqui para ver no arquivo .h além disso. Certo? Então, primeiro eu vou dar uma passadinha no método que vai adicionar o elemento, focando na ideia de sumir com a recursão. Certo? Então, agora a gente não vai mais utilizar a ideia recursiva de descer na árvore para a esquerda ou para a direita. A gente vai precisar descer com um ponteiro. Certo? Então, deixa eu fazer um desenhozinho ali. Professor, uma dúvida. Nesse caso, a gente não vai usar recursão, mas como que vai fazer para fazer correções tipo de baixo para cima, como a gente fez nessas últimas inserções da árvore, que teve duas correções seguidas? Uhum. É com auxílio do ponteiro para o pai. Como eu falei, né? A gente elimina a recursão e para tornar possível essa verificação de baixo para cima, a gente tem o ponteiro para o pai. É a única forma que eu imaginei de fazer. Se tem outra forma, eu não estou sabendo não. Deixa eu ver, pegar um desenho um pouco mais limpo. Pode ser aqui. Dar uma apagada aqui nas coisas que estão ao redor. Eu só quero uma árvore para poder a gente fazer a ideia de utilizar a repetição, né? Utilizar a repetição para implementar a busca do local. Então, vê só. No lugar de a gente fazer sucessivas chamadas recursivas,
para descer para a direita ou para a esquerda, a gente pode ter um ponteiro, certo? Esse ponteiro, eu estou procurando a posição, eu chamei lá de posição, poderia ter nomes melhores. Então, digamos que eu vou inserir o elemento 28. Eu tenho que achar essa posição aqui. Eu não sei que o nulo está aqui. Eu tenho que achar isso aqui. Certo? Então, eu vou comparando, né? Se o elemento, ou melhor dizendo, antes de começar as comparações, eu vou inicializar. Eu vou inicializar o meu ponteiro posição na raiz. Aí eu vou comparar. Se o elemento a ser inserido é maior do que o elemento apontado por posição, eu vou fazer o quê? Posição desce para a esquerda, para a direita. Então, para fazer posição descer para a direita, eu faço como se fosse uma lista encadeada. Posição, recebe, posição direita. Aí desceu para cá. Eu estou verificando. Se o valor a ser inserido é maior do que posição, que agora está com 25, então posição recebe posição direita. Aí passou para cá. Se o elemento é menor do que o elemento que está apontado na posição, posição recebe posição esquerda. Aí chegou aqui. Certo? Só que chegou aqui, isso aqui é o que? É o nulo. Quando eu chego aqui, eu preciso alocar espaço e memória. Aí eu tenho ponteiro esquerdo, ponteiro direito, que vão ser inicializados com null. Eu tenho o valor que vai ser inicializado com 28. E eu preciso pegar o 30 e fazer com que a esquerda do 30 aponte para o 28, atualização de ponteiro. A esquerda do 30 aponta para o 28. Mas eu tenho que fazer também que o pai do 28 aponte para o 30. Certo? São esses ponteiros aqui que eu preciso atualizar. Só que eu saí descendo. Desci, 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 desci. Quando chegou aqui, eu preciso fazer essa ligação. 28 aponte para o 30. Quem é o 30? Eu perdi a referência dele. Eu não saí passando. Quando eu fiz essa última atribuição aqui, posição recebe posição esquerda, eu não tenho mais um ponteiro para cá. Perdi esse ponteiro. Tá? A solução que eu utilizei foi fazer o seguinte. Eu não vou procurar a posição com um ponteiro. Eu vou fazer uma descida com dois ponteiros. Certo? Então tem posição. E eu vou criar um outro ponteiro também que eu vou chamar de pai. Esse pai, ele vai descer com atraso. Quando a posição estiver aqui, o pai está nulo, não inicializado. Quando a posição estiver no 25, o pai está no 15. Quando a posição descer para 30, o pai fica aqui no 25. Então ele vai descendo junto, mas ele vai descendo com um atraso. Certo? Aí para fazer essa descida com atraso, esse comando fica dessa forma. Ó. Pai recebe posição, que é o atual, e o posição desce para a esquerda ou para a direita. Certo? E essa atribuição, ou esse armazenamento da posição anterior, a gente faz antes de descer. Então eu vou descendo com dois ponteiros.
Terminou a procura, eu acabo aqui. Eu tenho um ponteiro para o pai e eu tenho um ponteiro para o null que só me auxiliou a fazer a descida até chegar aqui. Esse ponteiro para o null, a gente não vai fazer nada com ele. O que é null? Null não é nada. É só o controle para saber onde é que eu vou interromper a minha repetição até chegar no nulo. Tá claro, pessoal, essa ideia? Essa ideia dessa descida com dois ponteiros, um sendo atrasado em relação ao outro. Ninguém? Pergunta nenhuma? Então, na primeira, quando você posição recebe o 15, o pai é nulo. Isso mesmo. Certo. Olha aqui. Lembrando do desenho, né? Adicionar. Eu vou primeiro fazer a etapa de procurar, onde o elemento vai ser adicionado. Aí eu tenho esses ponteiros aqui. Ó. Ponteiro para pai, ponteiro para o novo, ponteiro para a posição. Certo? Posição foi inicializado na raiz da árvore. Pai foi inicializado como null, como a Alex perguntou agora. Aí a gente vai fazer a descida. Então eu vou descer até chegar no nulo. Enquanto posição for diferente do nulo, eu vou fazendo a descida, mas vou fazendo a descida com atraso. Eu arquivo ou armazeno o valor que estava na posição no pai e vou fazer a descida com a posição. Ele pode descer para a direita ou para a esquerda, dependendo da comparação dos valores. Então, essa parte aqui do código resolve essa questão de substituir a descida recursiva. Beleza, pessoal? Conseguem fazer a relação direta dessa parte do código com o desenho e com o problema que está sendo resolvido? Então, nas partes de, não sei, rotação, essas coisas, também teria que descer desse jeito? Na rotação, não, porque a rotação você já está naquela posição. Mas o que antecede a rotação, que é o adicional, o remover, sim. No remover a gente vai fazer algo parecido com isso. No caso do remover, não é até chegar no nulo, é até chegar no elemento que a gente procura. Certo? É algo similar com isso aí. Então, tranquilo? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? E em relação ao valor do tio? Relaxa, rapaz. A gente tá só descendo. A gente chegará lá. Mas, assim, eu acho muito mais fácil se a gente fizer um monte de funçãozinha auxiliar. Uma função para recuperar o tio, uma função para recuperar o irmão, uma função para consultar a cor, um monte de funçãozinha pequenininha, simples, auxiliar. A gente vai chegar lá, nessa parte de código, mas o foco agora é só essa questão da substituição da recursão pela programação iterativa, por uma repetição. Essa necessidade da gente descer com dois ponteiros. Isso aqui tá ok, eu posso continuar sem preocupação. Todo mundo? Então tá, né? Então, quando eu chego nessa linha de código aqui, eu já achei a posição, já achei o pai. Lembrando sempre que pode ser o primeiro elemento, certo? A árvore está vazia.
Se a árvore está vazia, a raiz é nulo. Esse laço não vai ser executado nenhuma vez. E a gente chega nesse ponto do código com o ponteiro para o pai nulo. Também é tranquilo. Só estou fazendo um lembrete. Pode ser também essa situação. Certo? Então, chegando aqui, a gente está na posição e a gente tem um ponteiro para o pai que pode ou não ser nulo. Aí a gente vai inicializar o nó. Ah, pessoal, um detalhezinho que eu tinha esquecido de falar. Isso aqui vai ser necessário também. Árvore foi definido como sendo um ponteiro para um nó. Então, quando a gente faz essa declaração aqui, árvore asterisco, aqui a gente tem um ponteiro para um ponteiro, trabalhando com ponteiro duplo. Certo? Porque a função não retorna a árvore modificada. A função vai modificar o ponteiro. Se ela vai modificar um ponteiro, então ela precisa de um ponteiro para um ponteiro. Então isso aí tem todas as consequências. Desde aqui, ó, de utilizar o operador de indireção. Por quê? Posição é um ponteiro. Raiz é um ponteiro duplo. Então a gente usa um operador de indireção para, entre aspas, cortar um dos ponteiros da raiz. Ele é um ponteiro duplo, coloca um operador de indireção, ele passa a ser um ponteiro simples. É só detalhezinho técnico. Não poderia passar sem chamar a atenção. Aí a gente está aqui inicializando o elemento. Então a gente precisa inicializar, alocar a memória, passar o valor, esquerda e direita null, pai, precisa atualizar o ponteiro para o pai, que se é o primeiro elemento, o ponteiro para o pai vai apontar para null. Tranquilo. O pai da raiz é nulo. E cor vermelho. Certo? A gente saiu descendo, colocou o vermelhinho lá no lugar e apontou essa parte aqui. Eita, que tá uma bagaceira da gota. Deixa eu apagar. Isso aqui não existe, não. Não existe. Pronto. Saí descendo, descendo. Criei o elemento. Apontei para cá. Mas eu preciso também apontar para cá. Certo? E o apontar para cá pode ser pai esquerda recebe novo. Pode ser pai direito recebe novo. Da mesma forma que eu estou adicionando um elemento à esquerda, eu posso também adicionar um elemento à direita. E pode ser nenhuma das duas coisas. Existem três possibilidades. O elemento recém-inserido pode ser um filho esquerdo, o elemento recém-inserido pode ser um filho direito, e o elemento recém-inserido pode ser a raiz. Raiz recebe novo. Existem essas três possibilidades para a gente fazer a ligação do restante da árvore com aquele elemento. Só foi feita a subida. Então, para fazer essa descida aqui, existem essas três possibilidades. Essas três possibilidades estão sendo tratadas nessa parte do código aqui. Então, funçõezinhas auxiliares que eu falei, né? Se o novo elemento é a raiz, então a gente vai atualizar a raiz. Certo? Se não for raiz, o elemento vai ser um filho esquerdo ou vai ser um filho direito.
Ele será um filho direito quando o valor for maior do que o valor do pai. E será um filho esquerdo caso contrário, quando o valor for menor do que o valor do pai. Certo? Então, toda essa parte do código aqui está fazendo essas três possibilidades para fazer a ligação descendo. Tem a ligação subindo e a ligação descendo. Tá claro, pessoal? Essa é a transformação para a gente tirar o recursão e substituir por um interativo com a adaptação para trabalhar também com o ponteiro pai. Esqueça as rotações, esqueçam as operações de recolorir. Essa questão de mudar a chave da lógica, da forma de pensar, tá tranquilo? Todo mundo tá tranquilo? Certo, como eu disse, eu tenho várias funções auxiliares. Tá, aqui como é que eu vou verificar se um nó é raiz? Funçãozinha auxiliar, né? Não, quero isso agora não. Sai, 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 sai. Não. Função auxiliar, verificar se o nó é uma raiz. É só verificar se o pai é nulo. O pai é nulo é uma raiz. Eu quero verificar se o elemento é um filho esquerdo. Então, eu vou verificar se o pai é diferente de nulo e se o elemento é igual ao filho esquerdo do pai dele. Então, eu subo para o pai, desço para a esquerda e verifico se ele é igual. Se for o caso, ele é um filho esquerdo. Aí, no caso do filho direito, eu não coloquei uma função, porque se ele não é esquerdo, ele não é raiz, ele obviamente vai ser direito. Aí tem aqui, quem é o tio? O tio é o irmão do pai. E quem é o irmão? Se o elemento é um filho esquerdo, o filho direito, o irmão vai ser o filho direito do pai. Caso contrário, vai ser o filho esquerdo do pai. Certo? Essa função aqui só é usada com elemento que não é raiz. Por isso que eu não estou testando aqui. Raiz não tem irmão, raiz não tem tio. Então, os testes estão lá para cima. Estou dizendo, essas funções ajudam bastante, porque o código fica super legível. Certo? Então, quando eu quiser saber qual é a cor do tio, é só pegar, chamar a função tio, chamar a função cor. Tem função cor também. Por quê? Porque eu quero tratar do elemento nulo. Qual é a cor do elemento? Se o elemento for nulo, a cor é preto. Caso contrário, é a cor que está armazenado no nó. Certo? Se eu não fizer essa função, em todo lugar que eu precisar consultar a cor do elemento, eu vou ter que jogar um if-else desse. Isso aí torna o código menos legível. Não é só questão de dar trabalho, não. Que dá trabalho, vocês estão aqui é para ter trabalho mesmo. Tem que ter pena, não. Esse C só aceita preto, aquele N1 lá em cima, né? Isso, Preto, isso, vermelho isso. E preto duplo, parece. Isso, exatamente. Isso aqui foi só uma forma de colocar o código organizado para ter um return só. Porque eu já podia jogar um return no preto aqui. Não precisava ter o C. Vou jogar aqui, return preto ou return da cor do elemento. Já resolve. Para ficar bonitinho, o código com um ponto de retorno só na função, ele declarou essa variável. Então, um monte de funções que isoladamente são super simples de fazer,
mas que na hora da codificação das funções mais complexas vai ser de uma ajuda enorme. Certo? Então, por exemplo, depois de terminar o insert, eu chamei essa função ajustar. Essa função ajustar está fazendo a verificação, certo? Se é necessário fazer alguma das operações, caso 1, caso 2 ou caso 3. Para essa função, eu estou passando a raiz da árvore como ponteiro duplo e eu estou passando um ponteiro para o nó que foi inserido. Então, a própria função ajustar, ela vai ser utilizada naqueles casos que a gente precisa fazer mais de um ajuste. Caso 1 subiu vermelho, vai disparar outra correção lá para cima. Aí a gente já chama a segunda correção sendo aplicada ao avô. Então, raiz aqui é a raiz absoluta da árvore. Não é mais aquela ideia de raiz relativa que a gente tinha por estar se utilizando da recursão. Raiz é a raiz mesmo. Beleza? Então, a rigor, eu poderia usar um if aqui. Se a cor do elemento é vermelho e a cor do pai do elemento é vermelho, é o único caso que dispara uma correção, certo? Eu utilizei um while porque tem aquele caso 1, que ele vai subindo, certo? Mas, por enquanto, pode olhar esse while aqui e ler como if. Pode ler como if, tranquilo. Certo? Depois a gente vê aí como é que é a mágica para esse negócio funcionar. Então, olha, caso 1. A cor do tio é vermelha. Então, primeiro eu tenho que fazer uma condicional, certo? Para testar. E eu vou implementar a correção. A cor do tio é vermelho, eu vou descer o preto do avô. Então, para verificar, ó aquelas funçõezinhas. Quanto de código isso aqui não está me economizando? Só por ter a função irmão, ter a função tio, ter a função cor. Olha a quantidade de código. Porque esse tio pode ser nulo. A gente viu alguns casos lá durante o desenho que o tio era nulo. Aí você tem um monte de verificação para pegar. Porque se você consultar a cor de um nó nulo, usando isso aqui, usando a notação de variável membro de um struct, se o elemento for nulo, você tem uma falha de segmentação de memória. A função cor já trata isso. Certo? Sem isso, o código ficaria muito grande e muito complexo. Mas tem algumas funções que foram utilizadas mais para demonstrar e inspirar, porque eu recomendo que você faça várias dessas funçõezinhas auxiliares. Quer achar que é útil, chega lá e cria uma função, 2, 3 linhas de código que vai facilitar o resto. Certo? Eu tenho a minha condição aqui que ficou simples e altamente legível. O que é que eu estou lendo aqui? Se a cor do tio do elemento for vermelho. Parece a explicação lá do desenho, traduzida para código. Certo? Então, se a cor do tio do elemento for vermelho, então a gente vai descer o preto do avô. O avô passa a ser vermelho, o pai e o tio passam a ser pretos. Então aqui eu vou pegar o tio do elemento e modificar a cor para preto. Poderia ser uma função também, né? Para ficar com a mesma notação, mas eu
eu não fiz a função pai porque já é um ponteiro. Pai do elemento passa a ter a cor preta. Observe, isso aqui é uma construção válida, não é? Eu pego um ponteiro, caio num struct que tem, ou melhor dizendo, caio num ponteiro que tem uma variável membro, certo? E eu vou modificar também a cor do avô. Então, quem é o avô? O avô é o pai do pai. O pai do pai recebe a cor vermelha, certo? Então, caso 1 é um caso que ele requer uma segunda verificação. Então, a segunda verificação, em vez de implementar através de uma função recursiva, chamar o ajustar aqui para o avô, eu implementei com essa repetição. Certo? Nessa repetição, eu estou dando o salto. Eu estou aqui. Deixa eu ver um caso desse que mudou e mudou. Será que foi apagado tudo? Não tô achando não. Ah, tá aqui, ó. Daqui, eu estou aqui. Tio vermelho. Eu vou descer o preto do avô. Tá aqui, ó. O avô ficou vermelho, certo? Pai e tio tornaram-se pretos. Isso aqui está ok. A verificação eu preciso continuar daqui para cima. Então eu estou aqui e eu vou saltar para o avô para continuar a verificação. Certo? Então esse salto está sendo feito aqui, ó. Elemento passa a ser elemento pai-pai. Ok? Quem lembra do significado do continue da linguagem C? Ele finaliza uma iteração de uma estrutura de repetição. A resposta está certa. Um laço ou um for. Ele finaliza uma iteração e continua a próxima iteração. Diferente do break, que o break interrompe a repetição como um todo. O continue, ele interrompe aquele passo e passa para o próximo passo. Certo? Então, o que é que isso significa? Eu fiz a correção de caso 1 e eu vou continuar a verificação a partir do avô. Então, eu jogo um continue aqui e as verificações de caso 2 e caso 3 não vão ser realizadas, porque já caiu na verificação de caso 1. Então, saiu daqui e voltou para cá. Aí agora a gente está com a referência para o avô e vai ser comparado se o pai do avô é da cor vermelho ou preta. Certo? Tinha uma pergunta lá no chat da função cor. Eu não sei se essa pergunta foi antes ou se foi depois da minha explicação, que eu já passei por ela. Aqui a função cor retorna a cor do elemento fazendo a devida verificação se o elemento é nulo. Então, em vez de estar utilizando isso dentro do código, para consultar a cor, eu tenho que sempre fazer o if. Porque se eu pegar um elemento seta cor, elemento for null, falha de segmentação de memória. Para não entupir o código desses if aí, eu achei melhor fazer a função cor. Certo?
Caso 1, alguma dúvida? Não. Caso 2, rotação simples. Pode ser uma rotação simples esquerda ou rotação simples direita. Eu achei mais organizado separar. Caso 2A, rotação simples esquerda, ou melhor dizendo, rotação simples direita. Caso 2B, rotação simples esquerda. Certo? Então, quando é que a gente vai fazer uma rotação simples à direita? Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Rotação simples direita, simples direita, simples direita, simples direita. Aqui. Rotação simples direita. Qual é a configuração? Elemento vermelho, pai vermelho, avô preto, tio preto. Dessa configuração toda, o que é que a gente precisa verificar? Elemento vermelho e pai vermelho já foram tratados aqui. Ele só vai chegar nessa parte do código se tanto o elemento quanto o pai estiverem na cor vermelha. Certo? Então, essas duas condições não precisam ser repetidas aqui. Não precisa repetir aqui em nenhum desses ifs. Chegando aqui, a gente já tem essa condição. Certo? Então, tio preto. Opa, tio é esse, né? Tio preto. Condição que a gente precisa verificar. Tanto o caso 2 quanto o caso 3 só ocorrem quando a gente tem o tio preto. Então, a gente precisa verificar isso aqui sempre. Beleza? Onde está essa verificação? Exato. Teu microfone está bem baixinho. Se tu conseguir aumentar, fica melhor. Se o tio for vermelho, ele vai entrar nessa condição e vai interromper a execução desse passo do while. Então, se chegou aqui, eu sei que o tio é preto. Não preciso estar repetindo o teste. Quer colocar o teste aí? Coloque. Faz mal não. Mas não é necessário. Então, quando é que vai ser uma rotação simples à direita? Quando o elemento é um filho esquerdo e o seu pai também é um filho esquerdo. Olha como está legível. Se o elemento é um filho esquerdo e o pai é um filho esquerdo, então a gente vai fazer uma rotação simples para a direita. Essa rotação só está atualizando os ponteiros e a mudança de cor. Certo? Não coloquem a mudança de cor dentro da rotação. Essa rotação pode ser aproveitada para auxiliar algumas funções do remover. Que essa mudança de cor não seria útil. É melhor fazer assim. Rotação simples direita, mudança de cor. Dos 3 que estão aqui, ó, 8, 15 e 20, rodou e mudou de cor. Esse aqui agora não. Esse aqui só foi inserido depois. Dos 3, ó, só quem teve mudança de cor. O 8 era vermelho, continua vermelho. Então, só preciso modificar a cor do elemento e a cor do pai. Certo?
Então o pai passa a ser preto e elemento é esse, né? Elemento é esse. O pai passa a ser preto e o irmão passa a ser vermelho. Isso aqui eu poderia ter chamado a função irmão. Mas isso aqui tá de boa também. É a mesma coisa. Irmão do elemento passa a ser vermelho. Massa. Tem aí as rotações que vocês vão fazer, né? É simples esquerda, dupla direita, dupla esquerda. Tudo na mesma ideia. Caso zero. Depois de fazer todas as correções, joga preto lá na raiz. Isso aqui nunca vai gerar um erro. Certo? Eu estou garantindo o caso zero, não preciso de teste, não preciso de complicação nenhuma. Depois de fazer tudo, pinta a raiz de preto. Certo? E aí, para finalizar, a gente vai dar uma passada novamente na rotação para a gente poder ver quais são as consequências daquela inclusão do ponteiro pai. Então é bem diferente. Porque a gente precisa fazer muito mais coisas. Aqui tem somente a rotação simples direita. Recomendo que vocês façam os desenhozinhos. Certo? E lembre-se que cada modificação de ponteiro dessa, agora a gente vai ter um ponteiro descendo e a gente vai ter um ponteiro subindo. Certo? Então, rotação simples à direita. O desenho é esse aqui, né? Inicializa todos os ponteiros. Então, na verdade, rotação simples a gente só precisa PU, né? A gente tem T1, T2 e T3. É melhor não mudar não, senão vai mudar o código. Inicializa-se os ponteiros. Certo? Essa é uma informação que eu vou ter que guardar por conta dessa mesma ideia que foi feita aqui. Saber como fazer a ligação de cima para baixo. De cima para baixo de quem? Fazer uma... Deixa eu apagar tudo isso aqui. Isso aqui tá uma bagaceira danada. Fazer um exemplo de uma rotação simples à direita. Eu posso ter aqui 10, 9, 8, 7. Aqui tem mais coisas. Certo? Só estou desenhando essa parte aqui. Então, fazendo uma rotação aqui, eu teria 10 ligado a 8, ligado a 7, ligado a 9. A quantidade de ponteiros que eu preciso modificar. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, certo? E eu tenho isso aqui, ó. Ainda eu vou ter a possibilidade de existir aqueles outros elementos. Se tivesse um elemento aqui,
ele viria para cá. Opa. Que é o T1. O T2 não muda. Certo? Então, eu tenho esses ponteiros lá do desenho T1 para atualizar. Certo? E detalhe que aqui pode ter uma atualização de um filho esquerdo, como é esse exemplo aqui. Eu posso ter uma atualização de um filho direito, eu posso ter uma atualização de uma raiz. A raiz da árvore passa a ser o elemento 8, se não existisse o 10. Então, tem 3 possibilidades, certo? Para essa atualização aqui, de cima para baixo. Essa aqui de cima para baixo abre 3 possibilidades. Então, a gente tem esses vários ponteiros. E para saber se o elemento é um filho esquerdo ou um filho direito, eu tenho que guardar essa informação antes da rotação. Porque para saber se esse elemento é um filho esquerdo ou um filho direito, eu estou comparando o ponteiro, não é? Eu subo para a raiz e desço para a esquerda e vejo se o valor é igual. Eu vejo se quem está da esquerda do pai é o próprio elemento. Certo? Então, depois de rotacionar, eu perdi a referência para o pai. Então, se eu chamar a função para verificar se ele é um filho esquerdo lá embaixo, ele vai estar comparando com o 8. Não vai estar comparando antes de fazer a rotação. Certo? Então, aqui nessa linha de código, eu estou guardando a posição relativa do pivô. Quem é o pivô da rotação? Aqui é o 9. Eu estou guardando a posição relativa do pivô em relação ao seu pai. Porque depois de fazer a rotação, eu vou precisar ou atualizar um filho esquerdo, ou atualizar um filho direito, ou atualizar a raiz. Isso aqui só depois da rotação. Certo? Então, peguei essa informação e deixei guardada nessa variável aqui. Se o pivô era um filho esquerdo. Aí tá. Atualização de ponteiro. Qual é essa atualização de ponteiro? Eu tenho aqui o pivô P. Certo? Eu estou fazendo essa agora. A primeira é essa aqui. Está sendo feito descendo e subindo. Então, aqui eu tenho pivô. Pivô esquerda recebe T1 e seria o quê? T1 pai recebe pivô. Só que esse T1 é uma subárvore que pode ou não ser nulo. Isso aqui é nulo. Aí se a gente tenta acessar uma variável membro de uma subárvore ou de um nó nulo, a gente tem falha de segmentação da memória. Dessa forma, a gente precisa combinar com a verificação. Certo? Tirar isso aqui, falha de segmentação. Então, aqui é feita a atualização daqueles 2 ponteiros lá de baixo. Certo? Agora, isso aqui, o direito recebe pivô. Então, eu recomendo que vocês façam desenho. Isso aqui já foi os 2. Agora, o é o 8. O direito recebe o pivô, ok. E subindo. Isso é o que? Pivô pai recebe U.
Aqui é pivô, pai recebe U. Mas antes disso, porque eu não quero perder essa referência, eu tenho que fazer essa ligação aqui, ó. O pai de U vai receber esse cara, que pode ser um nó ou pode ser nulo. Certo? Então, o pai de U vai receber o pai do pivô. Eu não tinha esse ponteiro aqui? O pai de 9. Então, o pai de 8 vai receber quem era pai de 9. Certo? Então, joga essa no meio para completar essa aqui. Então, com isso aqui já foi feito esses dois, já foi feito essa descida aqui, essa subida aqui e depois essa subida aqui. Já foi feito esses 5. Só está faltando essa descidinha aqui, com aquela informação que foi guardada. Certo? Então, pode ser a raiz, vai ser testado agora se é a raiz. Então, se o U for raiz, ou seja, se o pai de U for nulo, então a raiz da árvore precisa ser atualizada, a raiz absoluta da árvore precisa ser atualizada para o elemento U. Caso contrário, se ele não é raiz, ele tem um pai, então aquela informação que foi guardada lá em cima está sendo utilizada para decidir se a gente vai atualizar o filho esquerdo ou o filho direito desse cara aqui, que está fora do movimento. Esse 10. Certo? Então, quando vocês forem fazer as outras rotações, sobretudo as rotações duplas, façam o desenho, marca a quantidade de ponteiros que precisa atualizar. Lembra que precisa dobrar cada um deles, né, para baixo, para cima, para baixo. E vai codificando e vai riscando lá no desenho. Isso aqui já fiz, já fiz, já fiz, já fiz, já fiz. É mais fácil de se perder se não fizer isso. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. O outro monitor